A notificação chegou às 3h17. Aquela luz azul suave iluminando meu rosto na escuridão do nosso quarto vazio. Eu tinha adormecido esperando por ele novamente. A mensagem era da American Express, confirmando a compra de 2 passagens de classe executiva para Paris, compartida na sexta-feira seguinte, por Richard. 2 passagens, não uma, não 3, 2. Lembro-me de como a tela ficou borrada enquanto lágrimas brotavam dos meus olhos. Meu polegar pairou sobre a notificação, tremendo ligeiramente antes de abri-la. Eu não queria saber mais, mas precisava. 15 anos de casamento me ensinaram a reconhecer os padrões, os sinais, as traições silenciosas que acontecem nas sombras do que você pensava ser amor. Richard não mencionara nenhuma viagem a Paris, nem durante o jantar, 3 noites antes, quando se mostrou excepcionalmente atencioso, nem na manhã anterior, quando me deu um beijo de despedida e disse que voltaria a trabalhar até tarde. A segunda passagem não era para mim. Nunca fora para mim. Sentei-me na nossa cama king size, aquela que havíamos escolhido juntos em tempos mais felizes, e me enrolei no edredom como se ele pudesse me proteger do que estava por vir. A casa estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira lá embaixo. Lá fora, uma chuva fina começara a cair contra as janelas. Cada gota um pequeno instrumento de percussão tocando a trilha sonora da minha vida em desordem. Paris, sussurrei para mim mesma, sentindo o gosto amargo da palavra. Foi lá que passamos a lua de mel 15 anos atrás. A ironia não me passou despercebida. Richard retornando ao cenário do nosso começo para o que parecia ser o nosso fim. Eu me perguntava se ele a levaria ao mesmo pequeno café na R. Lair onde prometera me amar para sempre. Será que eles caminhariam ao longo do Sena ao pôr do sol, com o braço dele em volta dela como costumava ser em volta de mim? Abri meu laptop e entrei na nossa conta conjunta. As evidências estavam todas lá, com uma clareza digital fria. 2 ingressos comprados em nome de ambos, Richard e Melissa. Melissa, sua consultora de marketing. Melissa, que estivera em nossa casa para jantar no mês passado, sorrindo para mim do outro lado da minha mesa enquanto seu pé provavelmente brincava com o do meu marido embaixo dela. Minhas mãos não tremiam mais. Algo frio e claro se cristalizava dentro de mim, substituindo a dor por algo mais duro, algo com arestas. Fui até o banheiro e encarei meu reflexo. 43 anos, linhas de expressão que haviam se aprofundado e se tornado algo mais permanente. Cabelos que eu havia parado de pintar durante a pandemia, agora com mechas grisalhas. Quando eu tinha começado a parecer tão cansada? Quando eu tinha me tornado alguém que meu marido podia descartar tão facilmente? Mas havia algo mais em meus olhos naquela noite. Uma centelha que eu não via há anos, uma determinação. Eu não ia gritar, jogar coisas ou implorar para ele ficar. Eu não ia ser a esposa histérica descartada. Não, eu ia ser algo completamente diferente. Peguei meu celular e tirei um print da confirmação do ingresso. Depois, abri meu e-mail pessoal, aquele que Richard desconhecia, e encaminhei para mim mesma. Prova. Naquela noite, não liguei para ele para perguntar onde ele estava. Não mandei mensagem para saber quando ele chegaria em casa. Em vez disso, preparei uma xícara de chá e sentei na ilha da cozinha, planejando. Pensei na nossa história, repassando-a de trás para frente, como um filme ao contrário. O esfriamento gradual do afeto dele, as viagens de negócios que se tornaram mais frequentes, o jeito como ele parava no meio da conversa quando o celular vibrava, o perfume que eu ocasionalmente sentia em seu colarinho. Deixa pra lá. Pensei na nossa filha, Emma, na faculdade, que idolatrava o pai. Com que cuidado ele havia cultivado sua imagem de pai perfeito, empresário de sucesso, marido dedicado, tudo isso enquanto sistematicamente traía tudo que havíamos construído. Quando o amanhecer entrou pelas janelas da cozinha, banhando nossas bancadas de granito com uma luz dourada pálida, eu sabia exatamente o que ia fazer. Não era mais a raiva que me dominava. Era clareza, o tipo de clareza que só surge quando você finalmente enxerga todas as mentiras que andou contando a si mesmo. Quando Richard chegou em casa naquela manhã, se desculpando por ter dormido no escritório, sorri e beijei sua bochecha. Você trabalha demais, eu disse, deslizando uma xícara de café para ele. Ele pareceu aliviado, até grato, pela minha compreensão. Não fazia ideia de que eu já tinha ligado para o meu agente de viagens enquanto ele tomava banho. Não fazia ideia de que eu tinha reservado minha própria passagem para Paris, assento 4C,
bem ao lado do 4B. O assento dele com Melissa no 4A, perto da janela. O jogo tinha começado e, pela primeira vez, eu era quem ditava as regras. A semana anterior ao voo deles foi a performance mais surreal da minha vida. Todas as manhãs, eu acordava ao lado de Richard, preparava o café da manhã para ele, dava um beijo de despedida nele, tudo isso sabendo que todas as noites ouviria suas histórias sobre problemas de trabalho e reuniões com clientes. Concordando com a cabeça nos momentos certos enquanto uma voz dentro de mim sussurrava: mentiroso, mentiroso, mentiroso. Na terça-feira, ele me disse que precisava ir a Chicago para uma reunião de emergência com um cliente. Ficaria fora até domingo à noite. Que timing péssimo, disse ele, com o rosto em uma máscara perfeita de arrependimento enquanto arrumava a mala. Você sabe que odeio ficar fora tanto tempo. Sentei-me na beira da cama, observando escolher cuidadosamente as gravatas. Entre elas a de seda azul que eu lhe dera no Natal passado. Entendo, disse eu, entregando-lhe sua nécessaire de viagem. Negócios são negócios. Naquela noite, depois que ele foi embora, abri uma garrafa de vinho e liguei para minha irmã, Clary. Eu ainda não tinha contado a ninguém. Dizer em voz alta tornaria a conversa real de uma forma para a qual eu não estava preparada. Mas eu precisava que alguém soubesse o que eu estava planejando. Ele vai levá-la para Paris, disse eu depois da minha segunda taça na sexta-feira. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que tínhamos sido desligados. Geis. Clary finalmente disse. Tem certeza absoluta? Ri, mas soou vazio até para os meus próprios ouvidos. Eu vi as passagens, Clary, nos nomes dos dois. Primeira classe, reserva de hotel no Le Meurice, uma suíte, o mesmo hotel onde ficamos na nossa lua de mel. Aquele filho da... Clary sussurrou. O que você vai fazer? Confrontá-lo. Melhor, eu disse e contei a ela meu plano. Isso é loucura, ela disse quando terminei, mas também meio brilhante. Você tem certeza disso? Eu tinha certeza? Não, eu não tinha mais certeza de nada. Nem do meu casamento, nem do meu futuro, nem mesmo de quem eu era sem a identidade da esposa de Richard, que carreguei por 15 anos. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu merecia a verdade, toda ela, e merecia recuperar minha dignidade nos meus próprios termos. Tenho certeza, eu disse a Clary. Preciso ver com meus próprios olhos. Preciso que eles me vejam vendo. No dia seguinte, fui ao banco e saquei $15.000 da nossa conta poupança conjunta. Não o suficiente para levantar suspeitas com Richard, mas o suficiente para o que eu precisava. Abri uma conta separada apenas em meu nome. Então, entrei em contato com um advogado, que Richard não conhecia, de um escritório do outro lado da cidade, e agendei uma consulta. Só explorando minhas opções, contei à recepcionista quando ela perguntou sobre a natureza da minha visita. Naquela noite, fiquei em frente ao meu armário, pensando no que levar para Paris. O que vestir para confrontar um marido infiel a 10.660 metros de altitude? Selecionei minhas peças mais caras. O vestido de grife que ele tinha me dado de presente de aniversário, o suéter de cachemir que realçava o verde dos meus olhos, os sapatos que me faziam parecer mais alta do que eu me sentia. Na quarta-feira, Richard ligou de Chicago. Como está o tempo aí? Perguntei inocentemente. Frio. Ele disse sem hesitar. Típico inverno de Chicago. Abri o aplicativo de previsão do tempo no meu celular. Chicago, 12 graus Celsius e ensolarado. Quente demais para fevereiro. Parece horrível, eu disse. Fique aquecida. Sinto sua falta, disse ele, a voz suavizando-se daquele jeito que costumava fazer meu coração disparar. Esta viagem parece mais longa do que o normal. Engoli as palavras que ameaçavam escapar. Em vez disso, disse, também sinto sua falta. Estou pensando em visitar a Emma neste fim de semana, já que você está fora. Talvez dar uma passada no campus e surpreendê-la. Ótima ideia, disse ele, parecendo aliviado. Ela adoraria. Mais uma mentira para a coleção. Ele sabia que eu não conseguiria contatá-lo enquanto ele supostamente estivesse em Chicago se eu estivesse com a nossa filha. Álibi claro de ambos os lados. Na quinta noite, arrumei minha mala com precisão metódica. Roupas, produtos de higiene, passaporte e um item que Richard não sabia que eu tinha.
Uma pequena câmera de alta definição disfarçada de caneta. Clary me ajudou a encomendá-la online. Só por precaução, disse ela. Mal dormi naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via Richard e Melissa rindo juntos em Paris, caminhando de mãos dadas sob a Torre Eiffel, fazendo amor numa cama de hotel paga com nosso dinheiro. Dinheiro que eu havia ajudado a ganhar durante os anos difíceis, quando o negócio dele estava apenas começando. Dinheiro que deveria ser para nossa aposentadoria, para o casamento da Emma um dia, para o futuro que tínhamos planejado juntos. Dei tudo a eles, sussurrei para a escuridão, e eles me descartaram como se eu não fosse nada. A manhã de sexta-feira amanheceu clara e fria. Peguei um Uber para o aeroporto 3 horas antes da hora marcada para o voo deles. Eu precisava estar acomodada no meu assento antes do... Ei, entediada, eu precisava do elemento surpresa no check-in. A agente da companhia aérea sorriu para mim. Viajar para Paris? Que delícia! Sim, eu disse, retribuindo o sorriso dela com o meu. Vou encontrar alguém lá. Ela não tinha ideia de como isso era verdade. Eu nunca fui boa em xadrez, mas Richard era. Ele tentou me ensinar durante os primeiros anos do nosso casamento, sempre enfatizando a importância de pensar vários movimentos à frente. A beleza do jogo, dizia ele, com os olhos brilhando com aquela intensidade que eu outrora achava tão atraente, é que seu oponente nunca vê o verdadeiro ataque chegando até que seja tarde demais. Irônico que sua própria lição se tornasse sua ruína. Meus preparativos começaram meses antes mesmo de eu saber sobre Paris. Eu pressentia que algo estava errado, mas não conseguia nomear exatamente. Chame de intuição ou autopreservação, mas comecei a coletar informações, sutis migalhas digitais que a maioria ignoraria. No verão passado, quando Richard acidentalmente deixou seu laptop aberto, instalei um software de monitoramento que encaminhava seus e-mails para uma conta secreta. Não para espionar, pelo menos era o que eu dizia a mim mesma, mas para proteger nossa família se minhas suspeitas estivessem corretas. Nunca verifiquei, deixando as informações se acumularem como um testemunho silencioso do que eu não estava pronta para enfrentar até então. Sentada no portão C-17, observando os passageiros circulando, abri aquela conta de e-mail pela primeira vez. Centenas de trocas entre Richard e Melissa, datando de 18 meses atrás. Confirmações de hotéis, mensagens de madrugada, fotos que eu desejava não ter visto, planos para o futuro deles, um futuro que visivelmente não me incluía. Mas a evidência mais contundente não era o caso em si, era o rastro financeiro. Richard vinha transferindo dinheiro sistematicamente da nossa conta empresarial conjunta para uma conta separada. Pequenas quantias no início, depois transferências maiores à medida que se tornava mais ousado. Ele estava planejando uma estratégia de saída, protegendo sua nova vida enquanto me deixava financeiramente vulnerável. O que ele não sabia era que eu já havia falado com nosso contador, Marcos, 2 semanas antes. Marcos, que estava conosco desde que começamos o negócio na nossa garagem. Marcos, cuja filha eu ajudei a entrar na faculdade com cartas de recomendação e aulas particulares quando ela estava com dificuldades. Marcos, que olhou para os números que eu lhe mostrei e balançou a cabeça em descrença. Isso não é apenas antiético, Jéssica, ele disse baixinho. Parte disso entra em território ilegal, especialmente as discrepâncias nas faturas dos clientes. Marcos já havia preparado um relatório financeiro completo para o meu advogado. Richard achava que eu era criativa, a pessoa sociável que não entendia o lado comercial. Ele tinha esquecido que eu tinha um MBA acumulando poeira enquanto criava nossa filha e apoiava sua carreira. Olhei para o relógio. Faltava 1 hora para o embarque. Peguei meu celular e enviei 3 e-mails programados para serem entregues automaticamente em 24 horas se eu não os cancelasse. Um para o conselho da nossa empresa com evidências financeiras, um para nossa filha com uma explicação gentil, mas honesta, e um para Rick. Os pais de Hard sempre me trataram como uma filha, expressando meu pesar pelo desfecho das coisas. Eu não estava sendo vingativa, estava sendo minuciosa. Em seguida, liguei para a detetive Ramírez, uma velha amiga da faculdade que agora trabalhava com crimes financeiros. Nossa conversa na semana passada tinha sido esclarecedora. Está tudo certo, ela confirmou. Basta enviar a mensagem quando estiver pronta e seguiremos em frente. Obrigada, eu disse,
sentindo uma estranha calma me invadir. Eu sei que isso é incomum. 15 anos de amizade merecem ser incomuns. Ela respondeu. Além disso, o que ele está fazendo é fraude de livro didático. Nós teríamos descoberto eventualmente. Encerrei a ligação e conferi minha aparência no espelho compacto. Eu tinha ido ao salão ontem. Corte, cor, penteado. A mulher que me olhava não era a esposa desbotada que Richard vinha negligenciando. Ela era elegante, confiante, determinada. Apliquei uma nova camada de batom, Chanel Rouge Allure na cor pirate. Um vermelho forte que eu tinha parado de usar porque Richard uma vez comentou que era demais para mim. Meu celular vibrou com uma mensagem de Clary. O avião já pousou? Ainda não, respondi. Embarque em breve. Estou pronta. Lembre-se, ela respondeu, você não está fazendo isso só por si mesma. Você está fazendo isso por todas as mulheres que já se sentiram invisíveis. Sorri com isso, Clary, a eterna defensora do feminismo. Mas ela não estava errada. Havia algo maior em jogo ali do que apenas o meu casamento. Tratava-se de recuperar meu poder, minha voz, meu futuro. O agente do portão anunciou antes do embarque. Recolhi minhas coisas, tomando cuidado especial com minha bagagem de mão, que continha um envelope lacrado com documentos que meu advogado havia preparado. Papéis do divórcio, declarações financeiras, provas de fraude, tudo pronto para ser servido a 35 mil pés de altitude. Eu também havia embalado o uísque favorito de Richard em um recipiente aprovado pela TSA, não como uma oferta de paz, mas como parte do plano. Richard sempre bebia durante os voos. Isso acalmava seu medo sutil de voar. Outro segredo que ele achava que eu não sabia. Enquanto me movia em direção à ponte de embarque, os avistei. Richard e Melissa chegando ao portão. A mão dele casualmente pousada na parte inferior das costas dela em um gesto tão íntimo que me tirou o fôlego. Ela estava rindo de algo que ele disse, com a cabeça erguida em adoração. Ele não me olhava daquele jeito há anos. Eles não me viam. Estavam absortos demais um no outro, em sua secreta excitação pela escapada romântica que pensavam estar prestes a desfrutar. Embarquei primeiro. Encontrei meu assento na 4C e me acomodei. Arrumei minhas coisas, posicionando cuidadosamente a caneta da câmera escondida no bolso do meu casaco. Então, pedi uma taça de champanhe à comissária de bordo, que estava recebendo os passageiros da classe executiva. Comemorando algo especial, ela perguntou com um sorriso profissional. Tomei um gole e senti as bolhas dançarem na minha língua. Pode-se dizer que sim, respondi. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Ela não tinha ideia de como isso era verdade. Enquanto bebia meu champanhe, observei a porta da cabine, esperando meu marido e sua amante embarcarem, completamente alheia à minha presença. À frente em um jogo que eles nem sabiam que estávamos jogando, eles embarcaram durante a chamada final. Observei Richard guiar Melissa pelo corredor, com a mão protetora em sua cintura, sussurrando algo em seu ouvido que a fez rir. Era a mesma risada que eu ouvirá à mesa de jantar quando ela elogiou meu frango assado, agora ecoando com um tipo diferente de intimidade. Respirei fundo e levantei levemente minha taça de champanhe, apenas o suficiente para cobrir parcialmente meu rosto enquanto se aproximavam da quarta fileira. Richard verificava os números dos assentos, sorrindo, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Aqui estamos, disse ele a ela. Você pega a janela. Melissa deslizou para o 4A, acomodando sua bolsa de grife embaixo do assento à sua frente. Uma bolsa idêntica a uma que eu admirara em uma revista que Richard me dissera ser ridiculamente cara. Então Richard parou bem ao meu lado, preparando-se para se sentar. Abaixei meu copo. Olá, Richard, eu disse calmamente. A cor desapareceu do seu rosto tão rapidamente que pensei que ele fosse desmaiar. Sua boca abriu, fechou, abriu de novo. 15 anos de casamento e eu nunca o tinha visto sem palavras antes. Jéssica, ele finalmente conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. O que você, como você? Assento 4C, eu disse, apontando para o meu cartão de embarque. Bem ao seu lado. Que coincidência! Melissa se inclinou para frente, a confusão se refletindo em seu rosto até que me viu. O reconhecimento surgiu, seguido por um pânico evidente. Ela olhou para Richard, esperando que ele resolvesse aquilo de alguma forma. Você precisa sair do avião,
Richard sibilou para mim, com o desespero transparecendo na voz. Podemos conversar sobre isso quando eu voltar. Este não é o lugar. Por favor, sente-se, senhor. Chamou um comissário de bordo atrás dele. Precisamos nos preparar para a decolagem. Richard sentou-se mecanicamente, o corpo rígido de tensão. Uma fina camada de suor havia aparecido em sua testa, apesar do ar frio da cabine. Jéssica, disse ele, baixando a voz para um sussurro urgente. Deixa eu explicar. Não é o que parece. Inclinei a cabeça levemente. Não é porque parece que você vai levar seu consultor de marketing para Paris no fim de semana do nosso 15º aniversário de casamento, para o mesmo hotel onde passamos a lua de mel, usando o dinheiro da nossa conta conjunta? Melissa emitiu um pequeno som de angústia do assento da janela. A comissária de bordo se aproximou com bebidas pré-decolagem. Champanhe para o cavalheiro e a senhora perto da janela? Sim, respondi por eles. Meu marido e o colega dele adorariam um pouco de champanhe. Afinal, estamos comemorando. Richard me lançou um olhar de advertência enquanto aceitava a bebida com as mãos trêmulas. A comissária de bordo se retirou, alheia à batalha silenciosa que se travava na quarta fileira. O que você quer? Perguntou Richard, com a voz numa mistura de raiva e medo. Dinheiro. É por isso que você está aqui, para me humilhar. Ri baixinho, genuinamente divertida com a interpretação equivocada dele da situação. Richard, se eu quisesse dinheiro, teria simplesmente transferido das nossas contas, como você vem fazendo há 18 meses. Seu rosto empalideceu. De branco para cinza. Do que você está falando? Da conta no exterior? Eu disse da contabilidade criativa da empresa, dos pagamentos de clientes perdidos. Você realmente achou que o Marcos não ia perceber? Ele é leal a nós há 12 anos. Você falou com o Marcos? Seu sussurro era quase inaudível por causa dos motores ligando. Eu falei. Confirmei. Tomando outro gole de champanhe, o detetive Ramírez, a diretoria da empresa e nosso advogado. Bem, meu advogado agora. Enfiei a mão na bolsa e tirei o envelope lacrado, colocando no colo dele. Feliz aniversário, querido. 15 anos é cristalino na tradição, mas acho que documentos legais são mais apropriados nessas circunstâncias. Richard olhou fixamente para o envelope, sem tocá-lo. Ao lado dele, Melissa estava completamente imóvel, seu champanhe intocado. Você está blefando, disse ele, mas não havia convicção em sua voz. Em resposta, peguei meu celular e mostrei a ele o e-mail programado para ser enviado em 24 horas. Membros do conselho, clientes, familiares. Todos prontos para receber documentação detalhada de suas traições financeiras e pessoais, a menos que eu os cancelasse. Veja bem, Richard, eu disse baixinho. Enquanto você planejava sua pequena escapada, eu também planejava. A diferença é que meu plano não arruína apenas um casamento. Ele arruína tudo se você não cooperar. O sinal do cinto de segurança se iluminou com um apito. Apertei o meu cuidadosamente e o encarei com expectativa até que ele fizesse o mesmo. O que você quer? Repetiu ele. Derrota substituindo a raiva. Inclinei-me para mais perto, certificando-me de que Melissa também pudesse me ouvir. Quero tudo a que tenho direito legalmente, além de indenização por danos à minha reputação profissional por associação. Quero a casa, metade dos interesses comerciais, os legítimos, e total transparência sobre todas as contas. Isso é ridículo, gaguejou ele. Isso é mais do que qualquer tribunal faria. Não vamos a tribunal, interrompi suavemente. Isso seria sujo, público e resultaria em potenciais acusações criminais para você. Isso permanece privado, desde que você assine hoje neste avião. O avião começou a se mover em direção à pista. Richard agarrou os apoios de braço com força, os nós dos dedos ficando brancos. Voar sempre o deixava nervoso. Inclinei-me ligeiramente. Tem uma caneta no envelope, disse suavemente. Foi então que Melissa finalmente falou. Sua voz era baixa, assustada. Richard, o que ela está dizendo sobre acusações criminais? Você me disse que o dinheiro era legítimo. Olhei para ela com genuína compaixão. Melissa, você realmente achou que era a única para quem ele estava mentindo?
Richard se esforçou para abrir o envelope enquanto o avião ganhava velocidade. Dentro, havia papéis de divórcio, acordos financeiros e uma carta de demissão do conselho da empresa. Meu advogado havia preparado tudo, usando as evidências que eu havia coletado ao longo do tempo. Enquanto o avião decolava, senti algo se acalmar dentro de mim. 15 anos de casamento. Finalmente chegando ao fim. Richard leu os documentos, balançando a cabeça de vez em quando, como se não conseguisse acreditar. Tenho uma tabeliana classe executiva, eu disse a ele. Assento 8D. Eu a encontrei no check-in. Ela concordou em testemunhar suas assinaturas durante o voo. Você pensou em tudo, ele murmurou amargamente. Aprendi com os melhores, respondi. Você sempre me disse para ficar 10 passos à frente. Quando chegamos à altitude de cruzeiro, Richard já tinha assinado todos os documentos, usando a caneta que eu gentilmente providenciei. O que ele não sabia era que era uma caneta registradora. Ela havia registrado toda a nossa conversa. Cada palavra. Cada suspiro de derrota. Quando o sinal de cinto de segurança se apagou, chamei a tabeliã. No espaço apertado da cabine, sem nenhum lugar para Richard escapar, ela testemunhou oficialmente a assinatura dele e carimbou os documentos. Vou querer um uísque, disse ele à comissária de bordo que passava. Quero um duplo. Guardei cuidadosamente os papéis assinados na minha mala. Pode ficar com sua viagem a Paris, eu disse. Pense nisso como um presente de despedida. Reservei um voo de volta para amanhã de manhã. Que generoso, disse ele, com a voz cheia de sarcasmo. Não respondi ao tom. E eu não usaria o cartão da empresa se fosse você, acrescentei. Essas contas já foram congeladas. O rosto de Melissa empalideceu. E o hotel? As reservas? Dei um leve sorriso. Tenho certeza de que o Richard tem o suficiente para algo mais simples. Talvez com camas separadas, agora que você sabe quem ele realmente é. Isso foi há exatamente um ano, no voo BA2297 para Paris. O dia em que retomei o controle da minha vida, a 35 mil pés de altitude. Agora estou sentado em um café tranquilo no 7º arrondissement, observando os turistas caminhando em direção à Torre Eiffel. O crepúsculo está se aproximando. Paris em fevereiro parece silenciosamente triste, mas bela. As árvores estão nuas. O céu está cinzento. Os prédios de pedra clara brilham na luz que se esvai. Pedi uma taça de Bordeaux e um pratinho de queijo. Como devagar, saboreando cada mordida. Paris parece diferente agora, quando você não está fugindo de algo, ou se apegando a alguém que nunca foi realmente seu. Parece uma possibilidade. Depois daquele voo, tudo mudou rapidamente. As provas que eu tinha não deixaram Richard com margem para reagir. Seus sócios o expulsaram da empresa e lhe deram apenas uma pequena indenização. Isso foi principalmente por respeito a mim. Fiquei com a casa, mas a vendi 6 meses depois. Havia muitas lembranças naquelas paredes. Muitas coisas que nunca tivemos de verdade. Emma não falou comigo por 2 meses depois que lhe contei a verdade. Ela sempre admirou o pai. A verdade doeu. Mas ela precisava ouvi-la. Finalmente, numa tarde chuvosa de domingo, Emma veio ao meu novo apartamento. Ela trouxe uma garrafa de vinho e lágrimas nos olhos. Eu li os e-mails, disse ela. Papai deixou o computador aberto quando eu visitei. Eu vi tudo. Choramos juntas naquela noite. Não apenas pelo fim do meu casamento, mas pela dolorosa perda da visão que ela tinha do pai na infância. A cura entre nós tem sido lenta, mas real. Ela está aqui em Paris comigo agora, embora esteja explorando Montmartre com amigos do programa de intercâmbio dela. Quanto a Richard e Melissa, o relacionamento deles não sobreviveu ao voo. Ela o abandonou no aeroporto Charles de Gaulle, logo após descobrir a profundidade das mentiras dele. Ele retornou para uma vida completamente transformada, sua carreira arruinada, sua família destroçada, seu nome manchado. A última vez que ouvi falar dele, ele se mudou para o Arizona para trabalhar no pequeno escritório de contabilidade de um primo distante. Às vezes me pergunto se fui fria demais, calculista demais no que fiz. Mas então me lembro de como ele planejou me deixar. Ele estava preparado para ir embora, deixando-me financeiramente exposta,
pronta para começar uma nova vida com uma mulher mais jovem. Lembro-me das mentiras. Do gaslighting. Da maneira como ele me fazia duvidar do meu valor, ano após ano, enquanto construía uma saída limpa para si mesmo. Não me arrependo do que fiz. Só me arrependo dos anos que passei me tornando menor para que ele pudesse se sentir maior. Meu celular vibra com uma mensagem de Clary. 1 ano da Operação Paris-Taquedon. Como é a vista do outro lado? Sorrio e tiro uma foto da minha taça de vinho, com as luzes da rua brilhando atrás dela. Devolvo com a legenda, claro e brilhante. O garçom se aproxima e enche meu copo novamente. Você gostaria de mais alguma coisa? Pergunta ele. Por um momento, levei a pergunta mais a sério do que ele provavelmente queria dizer. Quero mais alguma coisa? Depois de 15 anos buscando um casamento perfeito, tentando ganhar a atenção de Richard, tentando se sentir suficiente. O que eu quero agora? E a resposta é clara. Eu quero isso. Este momento de silêncio. Esta alegria serena. Sendo completamente eu mesma. Sem responder a ninguém. Construindo uma vida nos meus termos. Agora comecei um negócio de consultoria, ajudando mulheres a encontrar independência financeira após o divórcio. Acontece que até a dor pode ser útil quando você a usa para ajudar outra pessoa. Há algo de curativo em transformar sua história no guia de outra pessoa. Emma se junta a mim enquanto o céu começa a escurecer. A Torre Eiffel brilha atrás dela. Ela se parece mais comigo do que nunca. O mesmo maxilar forte, os mesmos olhos focados. Ela se senta na minha frente, com as bochechas vermelhas de frio. Como foi seu dia? Pergunto, empurrando o prato de queijo em sua direção. Incrível, ela diz, com os olhos cheios de entusiasmo. Estou pensando em me candidatar para uma pós-graduação aqui. Falamos sobre o futuro dela, cheio de portas abertas e páginas em branco. Enquanto falamos, percebo que minha maior vitória não foi sobre o dinheiro ou mesmo sobre o plano que executei com tanto cuidado. Minha maior vitória foi mostrar algo importante para minha filha. Que você não fique em um lugar onde se sinta pequeno. Que a traição não é algo que você simplesmente aceita. Que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora. Ou, no meu caso, reserve um lugar bem ao lado da verdade. Mais tarde, enquanto caminhávamos de volta para o hotel, Emma entrelaçou seu braço no meu. Mãe, ela disse suavemente, estou orgulhosa de você. Por tudo. Por sobreviver. Por prosperar. Aperto o braço dela delicadamente. Por um momento, não consigo dizer nada. A chuva de mais cedo deixou poças na rua. As luzes da cidade refletem nelas, como milhares de estrelinhas sob nossos pés. Penso em quem eu era há 1 ano, quebrada, assustada, em busca de força. E quem eu sou agora? Uma mulher seguindo em frente, escrevendo sua própria história. Dizem que a melhor vingança é viver bem. Talvez isso seja verdade. Mas aprendi algo ainda melhor. Viver honestamente é a maior liberdade de todas.